O último nome daquela histórica linha ofensiva que tinha Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, o seu José Macia é um dos maiores jogadores da história do Santos Futebol Clube. Maior artilheiro da história do clube, segundo ele mesmo, já que o Rei Pelé não conta. Seu Pepe é quem senta para bater um papo com a gente hoje. Então like no vídeo, inscreva-se no canal e vamos para essa conversa que está sensacional. Muito obrigado, seu Pepe. Obrigado pela atenção. Tá tranquilo. 84 anos, vitalidade de 35. É 35, foi o ano que eu nasci, 35. E a pancada de esquerda de um menino de 22. A pancada da esquerda, agora deve estar 22 só. Era 122 por hora. E o pessoal ficava com medo na barreira, sabe? Pegava forte. Era mesmo. Forte mesmo, né? Eu tenho contado essa passagem, tinha um jogador que ele ficava de costa na barreira, né? E um dia eu encontrei, eu já tinha parado de jogar, eu me lembro bem que ele era do Botafogo do Ribeirão. Quando eu ia bater falta, você ficava de costa na barreira, você tinha medo de levar bolada? Não, eu queria ver o gol do Canhão da Vila. Quase sempre era gol, seu Pepe? Foi? Quase sempre era gol? Não, tinha um aproveitamento até que bom, né? Muito bom, né? Mas os jogadores já se preveniam, não façam falta no calendário, o treinador avisava que o Pepe bate bem e tal. Depois eu comecei a chutar forte, sabe como? Escanteio. Eu comecei a treinar, da ponta esquerda e batia para gol. Sim. Os crioulos ficavam bravos. A gente cabeceia aqui, você quer arrebentar a cabeça da gente. Vinha tijolada, né? Então eu batia, fiz 4 gols olímpicos. Isso é um recorde mundial, ninguém fez 4 gols de escanteio no mundo. Então teve até uma passagem curiosa que eu sempre conto, eu bati um córner desse jeito aí, contra a Portuguesa Santista em Uricumu, o Coutinho pôs a cabeça, fez o gol e desmaiou. Então, infelizmente o Coutinho faleceu, grande figura. Ele, algum tempo atrás, ele estava aqui na padaria do Carlinhos e falou assim para mim: pô, fica comentando esse gol de cabeça que você marcou, que você bateu e eu marquei de cabeça. 45 anos depois, a minha cabeça está doendo ainda. Agora, seu Pepe, o futebol, nos tempos do senhor, ele era mais lúdico, era uma coisa mais romântica, assim, até mais técnico. E o senhor, a geração do senhor no Santos, ganhou absolutamente tudo, tudo. O senhor tem 500 mil paulistas. Não era muito romântico, não. Os caras pegavam a gente no interior. Sim, mas eu falo na visão, olhando hoje aqui, olhando de fora, parecia ser uma coisa mais romântica. Realmente o time do mais Santos, lúdica, além de ganhar, se preocupava em dar espetáculo. Dar o espetáculo, enfim. Hoje em dia, o futebol ainda, de certo modo, encanta o senhor? O futebol vai me encantar o resto da vida, né? Porque eu gosto muito de futebol. Na televisão, às vezes tem basquete, natação, estamos dizendo de voleibol, principalmente. Eu não deixo de gostar, mas se está jogando um time da terceira divisão da Inglaterra, do Equador, eu coloco no futebol, tem a minha preferência. E, seu Pepe, a gente, acho que especialmente depois que o Messi e o Cristiano Ronaldo alcançaram um nível muito alto, vira e mexe, surge uma comparação com os jogadores do passado, mas no meio dessa discussão sempre surgem debates do tipo: ah, mas fulano não jogaria na época de Beltrano, o jogador do passado não jogaria hoje, o jogador de hoje não jogaria no passado. É sempre uma comparação um pouco cruel, porque cada época tem a sua dificuldade, tem a sua peculiaridade. Dá pra dizer que de certo modo, o craque de qualquer época jogaria em qualquer época? O Messi jogaria de igual para igual com o Santos do Pelé? O Pelé, o Pepe, o Coutinho jogariam de igual para igual contra um time contra o Barcelona? Enfim. A bola era redonda e continua redonda. Quem joga bem, quem tem qualidade, como o caso que você está falando do Messi, que é extraordinário. A gente hoje tem o Messi, o Cristiano Ronaldo e outros jogadores de grande categoria, artilheiros que fazem gol. Nossa época tinha o Pelé,
cara fantástico. E teve um ponta-direita chamado Garrincha, que eu nunca vi coisa igual. Eu falei, nunca mais aparece nada igual ao Garrincha. E não apareceu, mesmo não vai aparecer. E o rei da bola, que foi o maior de todos. Eu não precisa falar do nosso ataque, do Romero, Galvão, Coutinho, Pelé e Pepe. Foi o maior ataque da história do Santos. A gente fazia mais de 100 gols todo o campeonato. Sim. Agora, o senhor citou esse time espetacular e, enfim, é um dos maiores da história do futebol. Deixa eu repetir. O time do Santos, depois de 55, começou a ganhar tudo. Agora, o time que ficou marcado na história foi um time que ganhou 4 ou 5 campeonatos. Gilmar, Lima, Mauridalmo, Calvé, Zito, Doval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Esse é o time do Santos que a torcida tem na lembrança como o melhor de todos os tempos. Sim, mas essa geração como um todo, né? Muito vencedora. Agora, algum time, o senhor, na vida do senhor, viu algum time melhor do que esse esquadrão que o senhor acabou de escalar? Não vi. Eu considero time no mundo, assim. No mundo, na nossa época, time que ganhou mais títulos, mais competições, time que parou guerra, time que jogou em todos os lugares do universo. E onde a gente ia jogar, sempre casa cheia, sempre estádio lotado. E bom futebol, e todo mundo querendo ver Pelé, querendo ver o ataque, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, Zito, Clodoaldo, Edu. Então foi uma fornada maravilhosa dos jogadores. E vocês venceram grandes times da época. O Benfica do Bela Gutmann, do Eusébio, o Milan, grande time, que tinha Cesare Maldini, enfim, umas potências absurdas. Mas vocês não pegaram o Real Madrid, né? Nós perdemos para o Real Madrid num jogo amistoso 5-3. Depois o Real Madrid nunca mais quis dar uma revanche. Tem essa história. O Real Madrid será que tinha um certo medo? Porque o Real Madrid acho que era o grande time do final dos anos 50, né? 5-3, só que tem um detalhe. Nós estávamos numa excursão de 60 dias, já tínhamos jogado 16, 17 jogos, uma loucura. E nós estávamos aqui na Alemanha, e o empresário falou, depois da manhã vamos jogar com o Real Madrid na Espanha. Quer dizer, um susto. Preparadinho, pronto, e nós excursionando. Então, Real Madrid com Puskás, de Stefano, completo. Puskás de Gento. Fantástico. Nós estávamos perdendo o jogo de 4-0 no primeiro tempo, chegamos a 4-3, perdemos de 5-3. E o time do Real Madrid era maravilhoso. Tinha 3 jogadores no ataque de Stefano, Puskás e Gento, jogadores maravilhosos. Agora, aquele time, a base do time ali do início dos anos 60, aliás, o início dos anos 60, especialmente as 2 Libertadores e os 2 Mundiais, foi o ápice daquele time, seu Pepe? Foi a década de 60. Foi o ápice, né? Foi. Acho que não teve um momento... 55, 56, final de 50 a gente começou a ganhar coisas, títulos. E depois chegou o Criolo, apareceu o Coutinho, veio o Dorval, o Mengalvo. Formamos esse ataque onde eu sempre digo que eu era o único cara pálido do ataque. Era Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. O Clodoaldo veio de Sergipe. E, olha, o Lula era o nosso treinador, ele realmente foi um treinador que observava muito os jogadores jovens, dava oportunidade para os jogadores e foi um dos responsáveis por montar esse super time. E tem algum jogo específico que o senhor olha, relembra e pensa, aquele jogo ali foi o máximo do que nós jogamos? Não sei se o senhor consegue pensar em alguma partida específica que o senhor fala, olha, em nenhum momento nós jogamos mais do que naquele jogo. O jogo contra o Milan, que nós nos sagramos bicampeões mundiais. Sim. Nós tínhamos perdido 4-2 na Itália e a gente precisava ganhar no Maracanã. E estávamos perdendo 2-0, o empate dava o título ao Milan, 6-3. O empate dava o título ao Milan. Eles comentaram com a gente que os italianos já estavam até preparando a festa no vestiário. Quando de repente nós estamos no vestiário, caiu uma chuvarada incrível. E o Maracanã ficou cheio d'água. Aí eu gostava de jogar com água. Tanto que eu sou de peixe, jogava no peixe, nasci em fevereiro, que é peixe. E marquei 2 gols de falta, o primeiro e o quarto, ganhamos de 4-2. Depois ganhamos de 1-0 e nos sagramos bicampeões mundiais. Essa foi a vitória mais maravilhosa, sensacional da minha carreira.
porque os italianos já estavam preparando a festa do título, né? E de repente eles viram que o time do Santos conseguiu virar a partida de uma maneira heróica, né? A gente fala sempre, e aí é automático, quando fala do Santos, do Pepe, do Pelé, é sempre a linha de ataque, né? Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. É automático. Eu queria entender, seu Pepe, a importância do Zito nesse time. Porque falar de quem marcava gol é muito fácil. Marcava gol. O seu Pepe tinha um chute potente. Marcou 2 gols contra o Milan. Pelé era o Pelé, o Coutinho, enfim. Agora, qual que era a importância do Zito como capitão, como líder, como figura mesmo dentro daquele time e até tecnicamente como jogador? Zito foi o maior médio volante da história do Brasil. Jogava muito. Então nós éramos esse ataque, que eu já falei, Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, e o Zito era o 6º atacante. Então nós atacávamos com 6, coisa que os outros times não conseguiam fazer. O Zito tinha um pulmão incrível, ele ia na frente, eu nem sei como é que ele... fumando cigarro como ele fumava, né? Fumava muito. No intervalo ele pegava o cigarro e fumava um cigarro ou 2. E o Zito jogava muito, foi o grande capitão, amigo, parceiro. Ele, depois que parou de jogar, continuamos juntos aí no Santos, até que ele infelizmente foi embora. Jogador maravilhoso, o maior médio volante da história do futebol brasileiro, de todos os tempos. Foi o principal capitão com quem o senhor trabalhou, assim, somando carreira como jogador, como treinador? Muito boa pergunta. Grande capitão, chato. Pepe, você tá parado aí, porra? Aí eu falava, mas Pepe, no cu, vai tomar no cu. Pra ele falar baixinho, pra ele não escutar. Pra ele não ouvir, né? Aí no vestiário ele falou, pô, Pepe tá parado lá na porra, embora, você não me dá bola, fico lá. Aí jogava muito. A gente é amigo, e companheiro, e parceiro. Foi o maior médio volante que eu vi no futebol brasileiro. Porque eu vi recentemente no canal do YouTube do senhor, porque agora o senhor não é nem youtuber, né, seu Pepe? É youtuber. O senhor falando que o Garrincha, que depois do Pelé, o Garrincha foi o maior jogador que o senhor viu jogar. E o senhor tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é o senhor falando que o senhor é o maior artilheiro da história do Santos, porque o Pelé não conta. Pelé é de outro mundo, ele não conta. Pelé é ET. Pelé é ET. O Garrincha era ET? Não, ele... Faltou pouco, né? Infelizmente ele faleceu antes de chegar a ser ET, esse termo. Mas depois do Pelé foi o Mané, foi um jogador que decidia, que todo mundo sabia, ele vai sair por ali, vai driblar por ali, mas ele driblava. Então, olhando para os jogadores humanos, 100% humanos, porque vamos considerar então que o Garrincha é meio humano, meio ET. Tem... Olhando para os jogadores humanos, qual que é o maior assim que o senhor viu jogar? Teve, como eu falei, teve Didi, teve Jair da Rosa Pinto no Santos. O Jair que veio jogar no Santos já um pouco mais veterano. É verdade. Porque o Santos precisava desse perfil de jogador, né? Verdade. Mas eu rendo minhas homenagens a um jogador que perdeu a Copa de 50. Ele não perdeu a seleção, chamado Zizinho. Sim. Meia direita do Flamengo, depois foi do Bangu. Jogador fantástico. São Paulo. Jogador tem uma categoria incrível. Fala, galera do canal 2002, tudo bem? Fala, Lucas, tudo bem? Pepe, que honra você estar aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Eu sou Yuri Rizzo, co-apresentador do canal. Infelizmente eu não pude estar aí para participar dessa entrevista maravilhosa. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Pepe. Você que foi jogador nos anos 60, muito vitorioso. Nos anos 70, 80 e 90, que você foi um técnico campeão em todas essas décadas, eu queria saber de você como você enxerga essa evolução do preparo físico e da tática no futebol. Valeu? Obrigadão, Pepe. Até a próxima e até a próxima, amigos. Eu quando estava com 30, 31 anos, o Santos já tinha o Edu, já tinha o Abel, eram 3 pontas de esquerda. Então o Santos, Nicolau Moran, que foi um grande diretor, com o Modesto Roma, Pietro de Cury, me chamaram, Pepe, nós vamos fazer mais um contrato de 1 ano e meio com você, que depois nós queremos que você fique com a gente aqui para sempre, como treinador ou supervisor e tal. De preferência, vamos começar com as categorias de base. Então, quando eu fiz o último contrato, eu já sabia que eu ia ser treinador das equipes infantis e juvenis.
O meu professor maior foi o Lula, quando eu trabalhei tanto tempo. Realmente o português dele não era muito correto, mas a gente achava sensacional. E tem uma coisa, ele tinha um olho clínico incrível, ele sabia, mexia certo na hora exata. Né? Então, só tive o Lula e o Antonini, e peguei um treinador chamado Giuseppe Ottina, um argentino, italiano que trabalhava na Argentina, que ficou pouco tempo com a gente, mas também foi bom treinador. E na seleção vários treinadores, mas eu tinha a minha maneira de ser, como conduzir, de vez em quando era obrigado a dar bronca nos jogadores, sim. Isso é quando a coisa não está correndo bem. E, enfim, tive sucesso na carreira de treinador também, mas eu fui, sem dúvida, eu acho que eu fui melhor como jogador do que como treinador. Mas como treinador eu também tive algumas feras. Não, mas o seu Pepe, foi meu jogador. Convenhamos. Campeão paulista. Como treinador. Campeão paulista. Inter de Limeira. Com a Inter de Limeira, seu Pepe. Um feito e tanto, convenhamos. Campeão brasileiro. São Paulo. Carreira dirigindo grandes times do Brasil. Santos, Atlético Paranaense, enfim. Posso pôr uma bancazinha, não? Sim. Posso pôr uma bancazinha, um elogio? Claro. Ficou comprovado há algum tempo, e não foi aqui no Brasil que fizeram esse tipo de julgamento, que eu sou a pessoa no mundo que tem mais títulos no futebol. Pois é. Juntando treinador e jogador, ninguém tem tanto. É que aí a comparação do Pepe jogador com o Pepe treinador é um pouco cruel, né? Porque o sarrafo do Pepe jogador foi lá em cima. Mas a carreira como treinador foi bem vitoriosa, sólida. Também foi. Como treinador também tive. Mas é o tal negócio. É muito mais difícil ser treinador, porque ali um banco de treinador é uma câmera de gás. Você como jogador, você faz a sua parte, às vezes, não deu certo, mas eu marquei 2 gols, perdemos 4-3. Você vai para casa feliz. Agora, como treinador, você tem a certeza, às vezes, que você fez tudo direitinho e o jogador não correspondeu, aí você perde, é burro aí, aquilo. Então, o banco de treinador é realmente uma câmera de gás. Eu tenho 28 anos. Eu, óbvio, não vi o senhor como jogador, eu vi pouco do senhor como treinador. O único trabalho que eu acompanhei do senhor como treinador, que eu me lembre, foi a Portuguesa Santista, ali no começo dos anos 2000. E foi um trabalho muito bom, né? Acho que foi um dos últimos, depois foi a Ponte Preta, é isso? Sensacional. Esse trabalho da Portuguesa foi muito bom. Eu não me lembro, eu tive acho que 2 ou 3 vezes na Portuguesa Santista. Sim. Né? E foi um trabalho que a Portuguesa estava para cair, eu consegui salvar a Portuguesa e já no torneio seguinte fiz com que a Portuguesa subisse. Sim. Foi coisa linda. Tanto que eu, lá na minha residência, na minha casa, tenho diploma de tudo da Portuguesa Santista, né? Como treinador, realmente deu certo. Já vista que ganhamos do Santos. Né? Eu lá no campo da Portuguesa Santista, em Urico-Mursa, jogamos com o Santos tinha um time bom, jogadores de seleção, né? E eu, o time da Portuguesa Santista, cheio de jogadores emprestados e tal, e alguns feitos na base, e falei, nós vamos ganhar do Santos aqui. O diretor falou, cuidado, deve ter uma goleada aí. Aí, sei lá, acabou chovendo, nosso time era lambeiro, demos 2-0, 2 gols do Rico. O Rico, Souza, que depois jogou no São Paulo, né? Os dois foram pro São Paulo. São Paulo. Então você vê que uma das grandes vitórias minha como treinador foi em cima do meu peixe. Do seu Santos, olha só, como é o futebol, né? Seu Pepe, eu sou muito fã do trabalho do Guardiola. Muito fã. Eu admiro muito, não só a questão de resultados, não é só a questão de ser vitorioso, é que eu sou muito fã da visão de futebol dele. Eu sou muito fã da visão de futebol do Guardiola, a visão que o Cruyff tinha, a visão que o Bielsa tem, que o Sampaoli tem, enfim. Eu queria entender do senhor como é que foi trabalhar com o Guardiola, como é que era o Guardiola como jogador e se em algum momento o senhor percebeu que ele seria um treinador de um nível tão alto quanto ele se tornou. Eu estava na Arábia, trabalhando no futebol do Catar, né?
Quando o Sheikh Khaled, o gordão, e me chamou lá para uma reunião e o Pepinho traduziu para mim: pai, o Sheikh Khaled está perguntando se ele pode trazer o Guardiola. Eu disse, pô, eu já tinha visto o Guardiola jogar, tinha visto jogar contra o Santos, jogou muito. Eu falei, joga muito, manda Sheik, manda ele vir amanhã. Então aí chegou no dia seguinte, um dia depois chegou o Guardiola com terno e gravata, né? 48 graus, ele chegou de terno e gravata, eu falei, mister, essa é calor acá, não? Foi a primeira coisa que ele me falou. Eu falei, que tal, Pepe? Bem, Pepe. E eu tava batendo bola nos goleiros, batia pênalti. Eu era o cobrador de pênalti, eu treinava os goleiros, eu dava cada canudo, ele falou, mister, ainda pega bem na pelota, né? O Guardiola falou, E aí começou a nossa amizade, eu percebi que eles estavam superdotados, muito interessados no meu trabalho. Como técnico, ele tinha o empresário dele que marcava todos os treinos, as coisas interessantes. Então o Guardiola aproveitou muita coisa que eu expliquei para ele, né? E está aí. Hoje torço pro Guardiola, né? O time que ele está, eu torço, desde que não seja contra o Santos, né? Seu Pepe, eu acho que é isso, então. Eu queria muito agradecer ao senhor. Eu estou muito feliz. O Yuri também, nós ficamos muito felizes quando a filha do senhor, quando a gente conseguiu fazer contato com a filha do senhor para marcar essa entrevista. Nós queríamos demais isso. Nós temos uma admiração absurda pela carreira do senhor, pela geração do senhor. E, enfim, muito obrigado pela atenção, por tirar uns minutinhos nessa manhã chuvosa em Santos. Obrigado de verdade pela atenção do senhor. Grande abraço, foi um prazer muito grande. Perguntas muito boas, perguntas inteligentes. Sucesso para você na carreira. Obrigado. O seu Pepe, para quem não sabe, tem um canal no YouTube, canal Pepe 11, é isso? É. O maior old-tuber do Brasil. Quem quiser então seguir o seu Pepe por lá, fica à vontade. Tá certo? Obrigado, seu Pepe. Grande abraço. Um abraço pro senhor. Para você também, garoto. E muitos anos de vida contando boas histórias, Deus viu? quiser.